Então, pessoal, boa noite. Vamos começar com a segunda parte então, da nossa aula sobre implementação de lista linear estática em Java. Então, na primeira parte da aula, a gente já implementou a maioria dos métodos que tínhamos ficado de implementar. Vamos voltar ao código. E aqui aparece o que a gente já implementou. Então, já implementamos o adicionar, o construtor, obviamente, o adicionar, mandando o item, o toString, o buscar, mandando uma posição, buscar, mandando o item, o limpar a lista, remover, mandando uma posição, remover, mandando uma chave, e o está vazio. Então, agora falta a gente implementar o adicionar, mas passando uma posição, qual posição que a gente quer adicionar o item, e tratando isso, tá? E o mergear. Tá? Então, vamos começar pelo adicionar aqui, mandando a posição. A primeira coisa que a gente tem que fazer agora aqui é ajustar aquela questão de, quando a gente vai adicionando, o que a gente tem que fazer quando estourar a nossa capacidade. Tá? Dado que a capacidade inicial que a gente colocou aqui como padrão foi 5, tá? Se chegar a um array de 5 elementos, a gente não vai conseguir mais inserir. Então, nós temos que tratar isso. Quando isso acontecer, a gente pega e aumenta o tamanho do array, cria um novo array, copia os dados para esse novo array, e aí a gente tem um array com maior capacidade e, consequentemente, a nossa lista com maior capacidade. Tá? Nós também podemos implementar uma capacidade máxima, se for o caso, coloca lá uma capacidade máxima que tu acha relevante para um determinado problema, e quando chegar mesmo naquela capacidade, aí sim não permite mais nenhum tipo de inclusão. Tá? Mas aqui nós não precisamos se preocupar com isso. Tá? Então, vamos tratar a questão de, nesse nosso adicionar mesmo aqui, que a gente já está utilizando, o que fazer quando a gente chegar numa quantidade que seja igual à nossa capacidade. Tá? Então, 5 itens com capacidade 5. Tá? Para isso, vamos criar um métodozinho aqui, bem facilzinho, tá? É o public boolean está cheia. Então, a gente tem o está vazia, vamos agora criar o está cheia. Quando é que a nossa lista está cheia? Quando a quantidade de elementos for igual à capacidade. Tá? Quando a quantidade for igual à capacidade, é porque encheu a lista. Tá? Se encheu a lista, a gente vai fazer o tratamento de aumentar a lista. Tá? Então, criamos esse método está vazia e está cheia, quer dizer, e vamos agora criar o método void. Vamos criar o aumentar capacidade. Tá? O que vai fazer esse método? Vai criar um novo array de itens com uma capacidade 2 vezes maior que a atual. Copiar todos os itens. Objeto atual. Novo array. Tá? E aí, é o que vai fazer. Então, a gente vai duplicar a capacidade e copiar todos os itens para esse novo array, e aí fazer com que o array de itens vire esse novo array. Então, isso é bem tranquilo de fazer. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer capacidade é igual a capacidade vezes 2. Tá? Utilizamos essa decisão de duplicar. Tá? Podia ser 1 vezes 5, podia mandar por definir isso como uma constante lá em cima. Então, aqui vamos simplificar e vamos multiplicar por 2. Tá? Então, a primeira coisa, multiplicar por 2, e depois a gente vai criar um novo array de string. Vamos chamar de itens aux, a new string, com essa nova capacidade já. Tá? Então, se a capacidade era 5, quando a gente disparar esse método aqui, ele vai calcular a capacidade vezes 2, vai ser capacidade 10, itens aux vai ser criado com capacidade 10. Só que esse itens aux está vazio. O que a gente tem que fazer? Copiar os elementos, né, do nosso itens atual. Então, vou botar o list.itens aqui para ficar claro. Tá? Ali igual a 0 e menor que quantidade, a quantidade atual. Tá? E aí a gente vai copiar para o itens aux, cada posição,
o conteúdo do itens de cada posição. Tá? Ao final desse for, a gente vai ter o itens AUX, que é maior, 2 vezes maior, tá? Com o conteúdo do itens atual. No final, basta fazer isso. Itens AUX é igual a itens. E pronto. Tá? Não precisamos alterar a quantidade, porque a quantidade é o mesmo, a gente só duplicou o tamanho do array. Tá? E itens igual a itens AUX. Ao contrário. Então, o itens, o nosso bis.itens, o objeto aqui, bis.itens, recebe o itens AUX, que é o novo array com com a capacidade maior e os mesmos elementos. Tá? Então, feito isso, a gente tem o estar cheio e o aumentar a capacidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso método adicionar. Tá? E aí, antes de adicionar, a gente vai fazer essa verificação. If está cheia, aumentar a capacidade. Bom, e o resto continua igual. Então, quando chegar a uma quantidade de elementos, 5, por exemplo, no início, ele vai verificar que está cheia, vai aumentar a capacidade e depois vai incluir aqui normalmente. Tá? Vamos dar uma testadinha nisso, só para garantir que funcionou. Tá? Então, aqui eu tenho a minha lista. Vamos continuar os mesmos testes. Tá? Os nomes, Alexandre, Leonardo, Thales, Mariana, Francisco. Depois a gente busca o nome que não existe, testamos uma remoção. Deixa eu só... Vamos rodar de novo para lembrar como ficou a situação final. A gente está com 3 elementos na lista. Então, vamos fazer o seguinte. Nomes, ponto, adicionar. Vamos colocar aqui o rei. Vamos nomes, ponto, adicionar. Tá? E aí vamos dar um alt nos nomes para a gente ver os 5 nomes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora, e vai ocorrer o aumento da capacidade. Então, nós vamos colocar alguém aqui para estourar a capacidade na nossa lista. Vamos colocar o Roberto. Tá? E vamos botar aqui um alt para a gente ver os nomes. Ok? E eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente olhar isso acontecer. Tá? Então, eu vou debugar. Então, começa a aplicação, vai executar aquele espaço que a gente viu, e agora estamos no... aí vai passar por todo mundo. Tá? Então, 9, seria o Leonardo, o Thales, a Mariana, o Francisco, o Reinaldo, o Sandro e agora o Roberto. Tá? O que vai acontecer aqui? Nossa lista tem capacidade 5, quantidade 5, está lotada, e a gente está tentando inserir o Roberto. Então, ele vai chamar esse método está cheia, vamos entrar nele, e vai retornar true. Então, está cheia. Se está cheia, ele vai disparar o método aumentar a capacidade. E agora é esse método que vai criar um novo array e substituir a propriedade por esse novo array. Então, capacidade vezes 2, nova capacidade 10, vai percorrer o array atual, tá? E vai colocando, reparem aqui, ó, o Thales, a Mariana, o Francisco, o Reinaldo, o Sandro, e acabou. Tá? Então, o itens AUX está com o conteúdo atual do itens. E agora eu vou fazer o itens virar o itens AUX, que é maior. E aqui está o segredo. Ó. Então, agora o itens tem mais 5 posições aqui que a gente não está utilizando. Bom? Então, agora eu vou conseguir inserir. Tá? Porque eu vou inserir na posição ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que agora existe. Tá? O Roberto. Inseriu. Aqui na posição 5, Roberto. Quantidade mais. E funcionou. Tá? Podemos ver aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, funcionou o nosso duplicar, nosso aumentar a capacidade. Ok? Então, resolvemos esse adicionar, está funcionando. Agora, vamos implementar o adicionar, mas mandando uma posição. Tá? Vou deixar ele aberto.
public void adicionar int posição, qual a posição que eu quero, string item. Tá? Então, vou mandar uma posição. Por exemplo, aqui, eu tenho o meu array, vou botar aqui a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, 5, 6, e assim por diante. Tá? Eu tenho elementos aqui dentro. Vou botar aqui que eu tenho X, tenho Z, tenho K, tenho P, tenho M, seriam nomes, tá? Estou só simplificando aqui a vida. Tá? E aqui eu vou deixar certo, tá? Eu tenho nulo, eu também tenho nulo, ou espaço em branco, aí como eu estiver tratando isso, tá? Então, digamos que eu disparei o adicionar, mandando a posição 3, eu quero inserir na posição 3 o string A, por exemplo. O que vai ter que acontecer aqui? Para eu colocar o A na posição 3, eu tenho que empurrar esses aqui para lá. Ó, e aí, o A entra na posição 3. Tá? Então, voltando. Eu tenho que pegar o M, começar pelo final da lista. O M vai para a próxima posição. O P vai para a próxima posição. Até eu chegar na posição que eu quero. Eu vou percorrer a minha lista de trás para frente. Bom? Vou ligar novamente a câmera aqui. Tá? Então, vamos fazer isso. Para eu fazer isso, basta que eu percorra, tá, a minha lista for i igual a quantidade. Eu vou começar pela quantidade, por exemplo, essa lista aqui de cima. Ó, quantidade igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu vou começar na posição 5 menos 1, quantidade menos 1, até chegar a P, a posição que eu quero. Então, enquanto esse for quantidade menos 1, 5 menos 1, até chegar na o i for maior ou igual, o i for maior que a posição, tá? Se ele for igual, porque é onde eu quero inserir, o i mais mais, o i menos menos, agora, a gente está indo de trás para frente. Tá? O que eu tenho que fazer? A cada posição eu pego e empurro para a próxima. Então, o itens i mais 1 é igual a itens i. Tá? Então, por exemplo, nesse caso a quantidade é 5. O primeiro for vai começar na posição 4. Tá? E a posição que eu quero inserir, tá? Posição é igual a 3. Inserir o A. Tá? Então, I começa com 4. Posição, quantidade menos 1, 4. I é maior que posição? 4 é maior que 3. Tá? E ele faz itens, I mais 1. Então, I mais 1 é 5. Recebe o itens I, que é 4. Então, ele vai empurrar esse cara aqui. Tá? Depois vai fazer I menos menos. I vira o 4. O I começou 4, o I virou 3. Tá? Ele inseriria depois, nesse caso, inseriria depois do P. Então, vamos botar I maior ou igual a posição. Para ele chegar no P e empurrar o P também para esse lado. E aí, terminando esse for, o que significa? E na realidade, vai continuar o P aqui, tá? Nós vamos ilustrar aqui que ele está livre e basta que a gente insira o novo item nessa posição. Então, terminou o for, itens, posição, recebe o item que foi mandado. Tá?
E, claro, não esquecemos de quantidade mais. Tá? O que mais faltou aqui? Faltou a gente, assim como a gente fez isso no adicionar, ó, verificar se está cheia, a gente tem que fazer o mesmo aqui antes de começar todo esse processo. Então, if está cheia, aumentar a capacidade. Então, os 2 métodos de adicionar, a gente tem que tratar isso. Bom? E eu acredito que dessa forma a gente tem o adicionar na posição que eu quero. Tá? Vamos testar. Vamos voltar para a nossa aplicação. Vamos rodar de novo. E vamos ver como é que a gente está. Tem o Thales na 0, Marina na 1, Francisco na 2, Reinaldo na 3, Sandro na 4 e Roberto na 5. Então, vamos inserir na 0, 1, 2, 3, na posição 3, no lugar do Reinaldo aqui, vamos inserir o Leonardo de novo. E o Reinaldo vai passar para a próxima, tá? Então, nomes, ponto adicionar, ó, já me aparece aqui o novo método, tá? Na posição 3, vou adicionar o Leonardo. Então, o esperado aqui, ele vai jogar o Roberto para a próxima, o Sandro para a próxima, o Reinaldo para a próxima, e aí coloca o Leonardo ali. Vamos executar para ver. Aqui, tá? Então, entrou o Leonardo na posição do Reinaldo. Vamos fazer mais uns testes, tá? Para a gente ver se a gente não... Quantos elementos já tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos usar, intercalar aqui um método e outro. Tá? Vou colocar o campo aqui também. Deve inserir no final, porque a gente combinou que o default inserir no final. Dá. O Leandro no final. Vou colocar mais um aqui, o Giovanni. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar o Giovanni vai ser o 9º. Jefferson, 10º. Com 10 elementos. Funcionou. E agora nós vamos explorar aqui, ó, fazer aumentar a capacidade de novo. Vou colocar o Vinícius. Vamos ver se ele vai entrar corretamente. Aqui o Vinícius, tá? Uma coisa que vocês podem fazer quando estão codando, tá? Eu acho uma prática interessante durante o desenvolvimento é vocês colocarem algumas mensagens para acompanhar o código de vocês, tá? Algum logzinho aqui. Então, por exemplo, se eu disparar o aumentar a capacidade, coloca aqui uma mensagem, depois remove, obviamente, tá? Mas é algo que, enquanto está desenvolvendo, pode colocar. Se tu está usando aqui o logger, por exemplo, tu coloca isso como mensagem de debug e não precisa te preocupar, tá? Aqui a gente está usando o println. Então, aqui, se for ver, ó, a gente teve que 2 vezes aumentar a capacidade, ó. Nesse momento, foi de 5 para 10, e desse momento aqui que aumentou para 20. Tá? Então, aí aqui já está com 20. Tá? Então, procurem fazer isso para ter certeza ali, acompanhar o funcionamento da aplicação de vocês. Como eu falei, usando a biblioteca de log, isso é mais adequado, é a forma mais adequada, e tu usa um debug, o log.debug, e tu consegue botar mensagem de debug. Tá? Mas aqui, como a gente está mais para fins didáticos, não vamos entrar nessa complexidade. Ok? Então, temos aumentar a capacidade, o está vazio está nessa corzinha, o cinza também, porque a gente não usou ele, tá? Não está sendo usado em lugar nenhum. E qual que falta? Falta o mergear lista. Tá? Então, mergear lista é um caso interessante. Vou mostrar por quê. A ideia do mergear lista, eu tenho uma lista, que é a lista atual, desse objeto aqui que a gente está tratando, tá? Da instância desse objeto, da instância dessa classe aqui, no caso, esse objeto.
e a gente quer mergear com uma instância, uma outra instância da classe lista. Então, eu vou unir as duas listas. Tá? Tem uma lista com 10 elementos, uma outra com 3 elementos, eu vou unir. Tá? Vou botar a segunda lista no final da primeira. Tá? Vou implementar, ó, mergear, que ele recebe como parâmetro uma lista. Tá? Lista. Vou chamar só lista. Tá? Olha, ele é um método não estático, está agindo sobre a instância. Tá? Então, eu vou mergear essa instância atual com os itens dessa lista aqui. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Tá? A gente vai ter que tratar a capacidade também, porque a minha capacidade vai ter que ser compatível com o tamanho dessa lista. Então, uma forma de fazer isso é a gente pegar e simplesmente somar as duas capacidades. Tá? Então, eu posso fazer a capacidade da instância atual ser igual à capacidade, então vou usar o this, tá? Deixar bem, this.capacidade mais lista.capacidade. Tá? Pode botar um nome, então, né? Lista para mergear com capacidade. Tá? Então, a lista que a gente vai mergear junto com a nossa atual. Tá? Então, a capacidade, vou somar a capacidade das duas, e aí eu vou criar um array, tá? Chamar de itens altos também. Posso te auxiliar, tá? New string com essa capacidade aqui, que é a soma das duas. Tá? Então, vou somar a lista 1, a lista atual aqui, desse objeto, essa lista, o objeto lista para mergear, com a capacidade do objeto lista para mergear. Tá? Então, criei esse novo array, que com certeza vai caber tudo. Tá? Podia usar a quantidade, eu podia, mas vamos usar a capacidade que a gente já cria uma capacidade, que é a soma da capacidade dos dois. Tá? E o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é copiar os itens, os elementos, tá? Da minha propriedade de itens atual para esse novo arrayzinho aqui. Vamos só forzinho rápido aqui, ó, for igual a 0 e menor que this.quantidade, tá? E mais, o itens altos e recebe o this.itens. O this é opcional aqui, mas eu estou colocando para ficar claro que quando a gente está tratando da instância aqui, e quando a gente está tratando do lista para mergear, que é o que a gente recebeu para fazer o merge. Tá? Quantidade eu não altero. Então, ao terminar esse for, o itens altos vai ter o conteúdo da nossa lista. O que a gente tem que fazer? O que falta? Só adicionar os elementos do lista para mergear. Como é que eu faço isso? Eu percorro os elementos do lista para mergear. For i igual a 0 e menor que lista para mergear com quantidade. E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente itens altos e mais quantidade recebe o lista para mergear com item. Mas não, o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar. Ó. Eu vou usar o this.adicionar. Quem eu vou adicionar? Lista para mergear ponto itens. Estou reusando meus códigos. Vai tratar a capacidade, que não vai dar problema a capacidade que a gente somou, tá? Até poderia nem ter feito isso daqui. Ele ia tratar aqui igual. Tá? Mas essa é uma forma simples de fazer. Adiciona a quantidade, vai manter a variável de quantidade, não precisa me preocupar. Então, aqui fica uma forma mais adequada de fazer esse processo. Tá? Vamos ver se isso daqui vai funcionar agora. Vamos testar. Tá? Então, voltando aqui à nossa aplicação, temos a lista de nomes com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomes. Tá? O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou criar uma nova lista. Tá? Linear estática, lista 2, lista linear estática. E aí vou adicionar aqui. Agora, o Joana, vou botar maiúsculo, só para ficar diferente aqui.
e a gente vê que é outra lista. Tá? Lista 2, ponto adicionar. Vou botar aqui a... E aí eu tenho a lista 2. Posso dar um S-Out aqui. Lista 2. S-Out. Lista 2. Vou executar aqui para ver se a técnica está ok. Ó, lista 2, Joana Carolina. Lista 1 está aqui, a lista, né? Nomes está aqui, a lista 2 está aqui. Tá? Agora o que eu quero fazer? Vamos. O nomes, que é a minha variável aqui, da lista que a gente estava usando de nomes, eu vou mergear com a lista 2. Tá? Vamos lá. É fácil eu fazer nomes, bom, se a minha implementação está certa, né? Mergear lista 2. Ele vai disparar esse método que a gente fez, copiar os elementos precipitados. Ah, faltou uma coisinha aqui. This.adicionar lista para mergear itens. E aqui, é claro, eu tenho que fazer o this.item. Recebe. Não iria alterar. Isso aqui ia acontecer e... Aqui. Isso, aí o item está com conteúdo itens alvos e eu estou adicionando. Então, vamos mergear. Vamos ver. E aí, claro, vou dar o meu S-Out para executar. Vamos mergear com a lista 2. Ops. Jeito. Ó, mandei imprimir a lista 2. Né? Então, está correto. Imprimir o nomes. Ele mergiu essa lista 2 com o nomes. Então, eu espero ver aqui depois do Vinícius a Joana e a Carolina. Aí. Funcionou. Tá? Então, com isso, pessoal, acredito que a gente encerra os principais métodos que a gente pode implementar por uma lista linear, tá? Usando a alocação estática. A gente poderia fazer mais coisa aqui, por exemplo, quantidade, expor a quantidade para privado. Se eu quisesse aqui na minha aplicação mostrar a quantidade de elementos, eu posso fazer um... Até usar o generate aqui do próprio getter do quantidade. Ó. Posso get quantidade, já dá o meu return quantidade. Tá? Posso deixar isso aqui. Eu gosto de deixar os getters logo depois aqui. Tá? E aí eu posso colocar aqui embaixo a aplicação. Nome.get quantidade. Fazer a mesma coisa para o capacidade, tá? Só não faria para o itens, né? Porque o itens aí tu tem os métodos de acesso no itens, tá? Aí não faz sentido tu expor, tá bom? 13 nomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Vamos fazer para a capacidade, então, só para a gente ver quanto ficou. 20, volta para a PP lista. Melhor, mas a gente tá. Tem 25 de capacidade, por quê? Porque somou. Tá? Ó, interessante ter colocado isso. Ó. Somou, quando a gente fez o merge, ó, somou os 10, os 20 desse array, que a gente tinha duplicado uma vez, duplicado era 5, a gente duplicou para 10, depois duplicou para 20, e isso pegou a capacidade 5
da lista 2, que era a capacidade de default. Então, a lista de nomes tem 25 de capacidade. Tá bom? Então, turma, eu acho que com isso a gente encerra essa parte da lista linear. Tá? Foi um prazer e, por favor, aproveitem o vídeo e qualquer dúvida, entre em contato. Tá? Próxima aula, próximo vídeo, a gente vai ver a implementação utilizando lista encadeada. Tá? Então, vamos ver nodos, vamos ver como conectar, no início, no fim, etc. Tá? Lista simplesmente encadeada e lista duplamente encadeada. Tá? Um prazer. Boa noite.